Estou muito feliz de estar aqui. Ontem tive uma das maiores experiências da minha vida. Quase morri descendo de asa delta, mas sobrevivi e descobri depois o salto que o irmão, inclusive o irmão está aqui, um dos saltadores lá, te encontrou ontem na praia e falou assim, cara, meu apelido é corajoso, eu e meu amigo. Por quê? Porque só a gente tem coragem de descer com pessoas acima de 100 quilos. Eu falei, então o seu chefe é um miserável que não contou isso antes da gente subir. Mas estamos vivos, graças a Deus. A gente, como o Cris falou, a gente está em Recife, plantando igreja. Eu queria, nesse tempo que a gente vai ter aqui, irmãos, trazer uma perspectiva um pouco diferente. Estava conversando com o Jay, que bênção, ouvi o Renan, ouvi o Adam também essa manhã. E nossa igreja, a igreja foi plantada no Centro Histórico do Recife, uma igreja bastante ligada à questão da comunicação, uma igreja que entende um pouco da cultura local. E eu queria, então, traçar um pouco de uma linha na perspectiva de nós, como igreja, organização, entendendo que partimos, é claro, do conhecimento e do princípio da centralidade do Evangelho, da pessoa de Jesus Cristo, da redenção, como nós vamos entender o público que nós queremos alcançar. E essas coisas que nós falamos aqui hoje pela manhã, que são essenciais para essa mensagem, eu queria deixar isso bem claro para que vocês não me achem uma pessoa não crente, tá joia? Então, mas eu queria começar lendo um texto bíblico, Marcos capítulo 11, você pode abrir comigo aí, Marcos capítulo 11, nós vamos ler aqui 3 versículos, versículo 12, 13 e 14, sobre uma passagem de Jesus, que para mim fica muito nítida a questão da estética, o quanto Jesus, ele se preocupava muito mais com o essencial do que com a estética, mas o contraponto nós vamos estudar aqui daqui a pouco é entendendo como a igreja hoje, que prega o evangelho no século 21, precisa entender a dinâmica, o povo que nós queremos alcançar. E Marcos capítulo 11, a partir do versículo 12, diz o seguinte: no dia quando estavam saindo de Betânia, Jesus teve fome. Vendo à distância uma figueira com folhas, foi ver se encontraria nela algum fruto. Aproximando-se dela, nada encontrou, a não ser folhas, porque não era tempo de figos. Então lhes disse, ninguém mais coma deste fruto. E os discípulos ouviram dizer isso. Amém? Essa é uma passagem bastante conhecida, que tem uma ligação para mim bastante interessante sobre a questão da essência. Jesus está se aproximando do final do seu ministério, digamos assim, e Jesus antecipa, na verdade, nessa perícope aqui, a sua entrada no templo, quando ele quebra o pau lá da barraca, aquela coisa toda. É interessante que Jesus, naquele caminho, era mais ou menos de 12 quilômetros, ele se encontra com a figueira, e aquela figueira chama a atenção dele, a ponto dele parar, porque é uma figueira cheia de folhas, e falar assim, eu estou com fome, vamos ver se essa figueira aqui consegue matar a minha fome. Quando Jesus, então, chega ali, ele percebe que aquela figueira tinha muitas folhas, mas não tinha figos. E Jesus, então, faz uma coisa que parece um pouco exagerado, que ele amaldiçoa aquela figueira, e diz que os seus discípulos, os apóstolos, ouvindo isso, eu não sei você, mas imagina a coitada de uma figueira que, porque não tinha frutos, Jesus vai lá e amaldiçoa. E se nós formos entender o contexto histórico dessa passagem, aqui era mais ou menos começo de março, abril, era um tempo onde, na verdade, não era normal que as figueiras dessem os seus frutos. Os frutos chegavam a partir de julho e agosto. Porém, o processo de uma figueira era completamente diferente das árvores, talvez, que nós conhecemos. É uma árvore, naquele contexto, que normalmente ele projetava primeiro os seus frutos, para depois vir a folhagem. E ali, quando Jesus se depara, ele faz uma comparação com a igreja, que às vezes projeta muita coisa, mas na sua essência está morta, ela não consegue produzir frutos. E nós vamos ver hoje, talvez, nessa guerra entre a estética, entre a essência, muitas pessoas, quando vão projetar ou plantar uma igreja, elas talvez se enveredam um pouco mais sobre como nós vamos fazer uma igreja legal para alcançar essa geração emergente. E isso é uma crise muito grande, porque, por outro lado, a gente vai ver, e nós somos, a maioria aqui, reformados, onde nós sabemos da seriedade da palavra do Senhor ser o centro de tudo, e por outro lado a gente acha assim, então nós precisamos nos preocupar com estética, ou com a nossa forma, ou a nossa liturgia que é imutável, se a gente mudar, Calvino vai se remexer lá no túmulo, ou Lutero. Você imagina que essa guerra, e Jesus quando ele chega e vê uma figueira que não tinha frutos, mesmo não sendo o tempo, mas ela projetava como se estivesse sendo uma figueira saudável. Mas aquilo que Jesus precisava ali, ela não conseguia produzir.
E nós vamos aqui fazer um paralelo, às vezes, dessa guerra entre a estética e o essencial, é que nós vivemos essa crise, talvez como igreja, plantadores, como eu preciso me adaptar sem fugir do que é essencial, sem fugir daquilo que é primário. Por outro lado, irmãos, é fato, e se você for estudar um pouco a história do Francis Schaeffer, o livro que ele fala sobre a questão da beleza, da estética, ele vai fazer um paralelo com a poesia, como eles ornamentavam com as romãs, com as folhas, o espaço do templo, não só no Velho Testamento, no Novo Testamento. Nós vamos entender que a própria beleza é algo que foi imputado no nosso coração, ou a arte, ou a cultura, e nós fomos perdendo isso, e fomos, na verdade, presenteando ou perdendo isso para o inimigo. E nós hoje taxamos algumas coisas do diabo que não são do diabo. E eu acredito que uma das coisas que nós precisamos fazer, quando a gente pensa em plantar a igreja, entender como nós vamos nos comunicar com a nossa geração, é entender para quem nós estamos falando. E em nome de Jesus, eu estou falando aqui, de fato, assim, talvez pisando em ovos, porque a centralidade é o Evangelho, a gente sabe disso. A gente viu como a pregação, ela é poderosa, o único capaz de persuadir é o Espírito Santo. Entretanto, irmãos, nos foi nos dado a capacidade ou inteligência para saber replicar isso, para saber como comunicar para essa geração. E uma das coisas que nós precisamos fazer é entender o público que nós queremos alcançar. E eu vou falar aqui na perspectiva um pouco do nosso case, ou o que aconteceu em Recife, porque há 5 anos atrás a gente teve a vontade, começamos a estudar, lendo Tim Keller, Igreja Centrada, a palavra, e fomos viajar para entender como é que funcionava esse processo de plantação, até que nós decidimos começar a reunir lá em casa para começar a plantar uma igreja. Eu sou pastor presbiteriano e durante 8 anos trabalhei na igreja presbiteriana de Candeias, na qual meu pai é pastor. E não tive crise nenhuma, a gente só não se fala por algumas questões, é brincadeira, irmãos. Mas a nossa igreja nos enviou com esse projeto e nós ficamos 1 ano nessa nossa casa. Depois de 6 meses, na verdade, nós começamos e decidimos que a nossa igreja seria plantada no centro histórico do Recife. Eu não sei quem já foi em Recife, mas Recife é uma cidade legal, apesar dos tubarões e algumas coisas. Mas o centro histórico tem uma questão bastante interessante, porque ela é ligada por pontes, ou você chega lá passando por pontes, ou você chega lá através de barco, é uma ilha. E nessa ilha, em 1600, na guerra dos portugueses e holandeses, as igrejas reformadas foram expulsas dali. E nós, como começamos a planejar a igreja, falamos assim, vamos plantar a igreja onde não existe igreja. E quando a gente decidiu plantar uma igreja ali, se você for em Recife, eu sempre costumo dizer que o recifense é o cara mais bairrista do Brasil. Até nisso ele fala, né? Nós somos o mais bairrista do Brasil. Mas é verdade, assim, até que o cara que é crente, o cara vai falar assim, o maior carnaval do mundo é Rio de Janeiro. O cara, ele tá maluco, meu irmão? O cara da madrugada aqui, com orgulho. E o cara não gosta de carnaval, mas ele vai lutar pelos seus ideais ou pela projeção da sua cidade. Tem uma história, e no Nordeste, o Renan sabe muito bem disso, qual é a capital do Nordeste, se é o Ceará, se é o Rio Grande do Norte, se é Salvador, se é Paraíba, tá? Aqui tem que falar também. E aí, minha irmã estava com a amiga dela de Fortaleza no carro, eu estava dirigindo o carro, e a gente passou por do lado de um canal que fede pra caramba. E essa minha amiga de Fortaleza falou assim, nossa, que fedor. Minha irmã falou assim, não estou sentindo nada. A gente chegou no hotel, deixou a nossa amiga e tal. Eu falei assim, Marina, tu não sentiu nada? Eu falei, lógico que eu senti. Acho que eu vou falar para uma cearense que está fedendo na minha cidade. Então, parece brincadeira, mas isso foi uma coisa que a gente entendeu. O povo recifense é bairrista. E ali naquela cidade, onde emana cultura, música, tantos estilos musicais, isso para nós era um referencial, não de como a gente ia transicionar ou transgredir ou mexer na mensagem do Evangelho, mas como nós poderíamos comunicar com esse povo. E esse povo dali, irmãos, é um povo de gueto. Se você andar no Recife Antigo, ali perto do Marco Zero, você vai ver por domingo, são mais de 60 grupos que ficam estudando, tocando maracatu no meio da cidade, é interessante. Depois tem um grupo menor que dança o frevo, depois você vai ver, por exemplo, agora com as ciclofaixas em Recife, são 62 mil pessoas que chegam no centro histórico de bicicleta, porque as ciclofaixas foram montadas para que todo mundo fosse para o Marco Zero, aonde a cidade começou. E por que eu estou falando isso daqui? Nós precisamos entender um conceito aqui, um contexto, na verdade. Mesmo na pregação do Evangelho, que é imutável a forma que a gente faz, entendendo que está à disposição de nós a criatividade que Deus confiou, talvez não de maneira muito específica para você, mas para alguém que sabe trabalhar com isso, a sua igreja.
E eu queria começar contando um caso aqui, que eu li num livro chamado Made to Stick, que é Ideias que Colam. É de um americano, dois irmãos americanos, na verdade, que falam sobre ideias legais. E ele fala sobre um caso, talvez você conheça essa marca aqui, pode passar, o Dunkin' Donuts. E aqui no Rio de Janeiro tem, não? Dunkin' Donuts? Tem? Enfim. É conhecido como um lugar que vende as rosquinhas mais famosas do mundo. Ele vende, na verdade, um pão doce, só que em formato redondo. Você vê muito isso em filme de policial americano. O cara tomando café. E são 17.032 lojas no mundo, em quase 100 países espalhados pelo mundo. Uma das maiores franquias que existem, se você for nos Estados Unidos, em cada esquina você vai ver um Dunkin' Donuts. Eles vendem, e o lucro dele é 5,5 bilhões de dólares por ano. E essa empresa, que cresceu muito, se espalhou, ela é uma empresa de massa que alcança um público bastante específico. Na verdade, assim, hoje você tem o Starbucks, mas você tem ainda um público muito grande que usa esse produto Dunkin' Donuts. Acontece que esse produto bastante famoso nos Estados Unidos gerou em um dos seus seguidores uma vontade muito grande de se tornar ou de fazer a melhor rosquinha ou donuts do mundo. Aí você fala assim, mas que ideia idiota. Mas o cara tinha isso no seu coração. Ele queria produzir, pode passar, a melhor rosquinha ou o melhor donuts do mundo. Em 1998, esse cara ganhou um prêmio. Ele transformou a garagem da sua casa em uma padaria. E lá em Minnesota, ele criou o que foi conhecido no livro dos recordes como o homem que produziu a melhor rosquinha do mundo. Tem doido para tudo. Mas eu estou fazendo um paralelo com isso, irmãos, porque muitas vezes nós talvez nos escondemos atrás das nossas inadequações, ou falamos assim, eu não preciso de mais nada, eu não vou me moldar a essa cultura aí de fora. Nós somos, irmãos, nós somos humanos, a gente faz parte da cultura. E a igreja precisa entender como vai se comunicar com o povo que ela quer alcançar. É lógico que o processo de persuasão é do Espírito Santo. Mas a igreja precisa entender, então assim, a estética, e o Sheik fala muito sobre isso, ela é importante, ela não é essencial. E a crise, por exemplo, quando a gente fala sobre o movimento que cresceu bastante, a geração emergente, né, de como a igreja iria se adaptar para aplicar o evangelho, você vai ver, por exemplo, o Brian McLaren, você vai ver o próprio Mark Driscoll, que foi uma crise muito grande que eles tiveram, que era o seguinte, como nós vamos comunicar o evangelho? E nessa comunicação do evangelho, os caras começaram a criar várias, digamos assim, maneiras de poder aplicar o evangelho. Então era culto na cafeteria, era um negócio mais light, então o cara tinha que ser tatuado, e você vai ver algumas crises na geração emergente. E o exagero, para mim, da geração emergente foi quando o estético, ele começou a ser mais importante do que a essência. Eu não tenho crise no movimento como um todo, mas eu acho que o problema, às vezes, que nós estamos vendo hoje com igrejas que talvez não têm muita relevância, e eu parto do pressuposto da pregação pura do evangelho, é que a estrutura, ela se tornou muito mais importante do que a mensagem. E eu não estou aqui dizendo que a mensagem não é importante e que isso não é primário, isso é essencial. Isso aqui é a figueira que dá frutos. Entretanto, nós temos hoje vários mecanismos para facilitar essa comunicação. E como nós fizemos uma leitura lá em Recife de quem era o nosso público, quem nós queremos conversar, quem nós queremos talvez trazer para uma conversa dentro da nossa igreja, porque essas pessoas não queriam nem entrar na nossa igreja, nós começamos a estudar e levantar alguns pontos. Por exemplo, passa a próxima imagem. Você vai ver várias estruturas de igrejas clássicas como essa. Quantos aqui trabalham em igreja que é mais tradicional e talvez tenha estrutura parecida com essa daqui? Levanta a mão, só para ter ideia. Tem um ali, o Daniel também, aqui o irmão também. Veja bem, veja que interessante. E não tem crise nenhuma. Eu, na verdade, amo essa igreja, essa estrutura. Mas são 3 motivos pelos quais essa estrutura ela foi montada. Se eu for estudar a história da igreja, o primeiro é a questão arquitetônica, mas existia também um aspecto da igreja católica, que era quanto maior a torre, mais próxima ela estaria do céu. E o terceiro, essas igrejas na Europa, por exemplo, os seus telhados eram empinados assim, porque o peso da neve não derrubaria os tetos. Aí a gente replica isso, e eu não estou falando que está errado, porque isso pode ser um viés, nós queremos alcançar esse público, nós gostamos da estética e nós podemos replicar. A igreja de Daniel que eu preguei domingo de manhã lá, a igreja Presbiteriana do Recreio, uma igreja clássica, linda,
e chamou atenção pela sua arquitetura. Mas você percebe que às vezes, como igreja ou plantadores, nós começamos a replicar coisas sem fazer uma pergunta. Por que nós vamos fazer uma torre? Porque se parece com igreja? Não, precisa existir uma estratégia. Por que eu vou criar então aqui um movimento talvez mais tranquilo, mais parecido, por exemplo, passa foto, com uma sala de cinema? E aí talvez, veja nosso erro, que somos reformados e talvez nos tornamos um pouco religiosos. É como se assim, irmão, igreja no cinema, pelo amor de Deus. Você percebe como a gente se torna às vezes religioso, pegando aqui um pressuposto talvez que hoje parece que é antigo, mas sem querer, a gente às vezes se acredita que existe algo de especial ou espiritual nos nossos templos. A gente sabe, irmãos, isso aqui só é espiritual e especial nessa manhã, porque eu e você, que somos templo do Espírito Santo, estamos aqui, ponto final. A reunião poderia ser ali do lado do lago ali, e tão espiritual seria. Então, quando a gente fala sobre entender ou tomar decisão, não simplesmente sem pensar, vamos lá, eu acredito que a forma que você quer comunicar, ela vai implicar diretamente o público que você vai alcançar ou vai convidar para a igreja. Aí, irmãos, acontece que, pode passar, irmão, nós entendemos então que a nossa visão como igreja, e a gente chama ponte porque a gente usa o versículo 2 Coríntios, quando Paulo fala, no capítulo 5, versículo 18, assim como o Pai nos reconciliou através de Jesus Cristo, Ele nos confiou o ministério da reconciliação, que para nós é o ministério de ser ponte. Escolhemos o nome da igreja Ponte por causa desse versículo, mas também porque é algo talvez muito mais atrativo para uma cultura que nós queremos estar presentes. E começamos durante 6 meses a viver entre as ruas do Recife Antigo. E nós percebemos, por exemplo, que ali emana a cultura, a música, como eu falei, e nós começamos a nossa igreja num espaço pequenininho. Um amigo nosso nos emprestou, ele era dono de uma como é que eu posso dizer, um espaço onde ele fazia foto, filmagem, um estúdio, fotografia, onde cabia 60 pessoas, já no coração do Recife. E ali, entendendo aquela cultura, a gente falou assim, nós precisamos pregar o evangelho, mas precisamos alcançar esse povo. E começamos então a andar no Recife Antigo e falar assim, como nós vamos agora, por conta dessa cultura emergente, que é ligada à imagem, comunicar o evangelho, de forma que esse povo fala assim, rapaz, eu gostei disso, é interessante. E eu não tenho crise, irmãos, talvez alguns vão criticar, os caras estão criando um monte de mecanismo para trazer o povo para a igreja. Não tenho crise com isso. A gente talvez tenha uma área legal para que as pessoas possam vir para a igreja. Nós não somos capazes de persuadir e transformar ninguém. Mas o Espírito Santo e Deus, quando a gente está junto na reunião, o Espírito Santo faz obra que são assim, coisas que a gente não consegue imaginar, são coisas de fato impossíveis. Mas talvez aquela pessoa chegou ali porque é um ambiente talvez diferente e ele se conecta melhor, deixando bem claro que nós fizemos isso porque para nós estava muito claro a nossa missão como igreja, era conectar esse povo que talvez não queria saber de religião de igreja, deixando isso bem claro. Isso foi o nosso case e foi a nossa forma de pensar. O que a gente fez? O que a gente fez então? Vamos então agora, como o lugar não é santo, como não é um culto de domingo, vamos trazer esse povo que está na rua para expressar a sua arte. E nós, como igreja, precisamos aprender sobre cultura, porque a gente é muito pobre nisso. E vamos ouvir esse povo, quais são as suas tensões, o que eles pensam. Porque só ir na casa deles é uma coisa, mas se a gente chamar eles para a nossa casa, e começamos então a passear e convidar vários artistas locais, porque era nosso público, a gente tem muito artista na nossa igreja, muita gente da arte, não só de pintura, mas de música. E começamos a caminhar como igreja, e ali fazer o evangelismo, conversar com aquele povo, falar assim, olha, nós queremos convidar você, cara, porque a gente acredita que esse seu dom e talento não é algo simplesmente natural. A gente crê, por mais que talvez você não creia, que isso foi Deus que te deu esse dom, esse talento. Você não quer estar lá conosco, lá, vai ter um sábado, vamos ter um café lá, e você está lá, vamos conversar. Igreja, cara, vamos lá. E a gente começou a invadir a igreja 2 vezes por mês, na verdade, quer dizer, 1 vez a cada 2 meses, desses artistas que lotavam a igreja. Eles não podiam nem beber, nem fumar ali, não era o espaço do culto, era o lounge que a gente tinha. Colocamos ali uns food trucks, café funcionando, e esse povo começou a vir no sábado. E não só isso, nós temos hoje 18 projetos sociais que rodam de segunda a sábado, e esses projetos hoje rodam através da doação das artes que eles produzem na igreja,
e que ficam expostos ali. Então você vai ver uma galeria de arte da nossa igreja que não foi a gente que comprou. Os artistas entendendo e foram lá e foram deixando, fomos convidando o produtor musical, e é um sábado de uma bagunça bem interessante, porque nós fazemos palestras menores de 12 minutos, onde nós pregamos o evangelho de maneira inteligente para aquele público. E na primeira vez que a gente fez esse evento, irmãos, deixando bem claro que isso é parte da nossa visão, da nossa missão, a gente foi bastante assim criticado pelo modelo eclesiástico e como as coisas funcionavam. Pastor, vocês estão trazendo o mundo para a igreja. E aí, irmãos, assim, com todo respeito, mas isso é muito claro no nosso coração, isso fazia parte da nossa missão. Se você for estudar Atos dos Apóstolos, capítulo 14, capítulo 16, quando Paulo entra em Atenas, ele vai lá e prega na praça, mas prega na sinagoga, ele discute com os epicureus, com os estoicos. E a igreja, irmãos, eu não estou falando para você faltar com bom senso, talvez a sua estrutura de igreja não deixe isso acontecer, mas no nosso caso, a nossa igreja foi criada pensando nesse modelo, pensando em como nós, como garagem pequenininha, mesmo com o trabalho pequenininho, poderíamos comunicar o evangelho com esse povo. E aí no domingo, mais de 160 pessoas que estavam na igreja pela primeira vez no sábado, estavam no domingo. E nós fazemos uma pregação específica ali de evangelismo, e muitos deles, irmãos, entregaram a vida para Jesus, e hoje, e como é especial isso, esse povo nos ajuda na comunicação da igreja, porque eles sabem muito mais do que nós, como nós vamos alcançar esse povo. Às vezes lá em Recife tem muita ação por sertão, e eu tocava na época, eu gosto de rock e tal, e tinha banda legal, e os caras me chamavam para ir para o sertão para tocar rock, não tem nada a ver, irmãos, é entender para quem eu vou falar. E agora aqui, em nome de Jesus, quando a gente fala sobre comunicação impactante, lembrando, eu estou enfatizando isso aqui várias vezes, para que ninguém me julgue, não estou falando que a gente negocia o princípio da pregação do evangelho, a gente ouviu isso daqui, mas é entender, a contextualizar e saber como nós vamos comunicar esse evangelho. Aí o movimento começou a crescer, esse povo começou a vir para a nossa igreja, hoje nós temos quase 100 pessoas que são voluntárias na parte de comunicação da igreja, e esses caras começaram a nos ajudar, a gente fazendo discipulado, somos uma igreja histórica. Por exemplo, eu sou pastor presbiteriano, e nós usamos o catecismo do Westminster, a confissão de fé, o breve catecismo. Como é que nós podemos, por exemplo, usar, e o Tim Keller, não sei se você viu, ele fez uma releitura do breve catecismo e transformou no catecismo da cidade. Eu não sei se vocês já viram isso daí, é muito legal. Nós não queremos agora jogar fora a história da igreja, mas como nós podemos comunicar isso num formato que o jovem fala assim, caramba, o que é isso? Porque se você for estudar o breve catecismo, é coisa extraordinária, o material que existe. Aí, por exemplo, os caras da comunicação falam assim, pastor, tivemos uma ideia, vamos usar isso na rede social para difundir esse material que é fenomenal. E na nossa igreja, no nosso culto, por exemplo, nós tocamos músicas, hinos, músicas antigas, mas músicas novas. Nós todos os domingos temos inserções históricas da igreja. Então falamos, por exemplo, hoje nós vamos ler aqui o credo apostólico, vamos ler aqui a quarta pergunta do breve catecismo. A gente usa esse material, só que de um formato diferente. Aí, por exemplo, deixa eu passar aqui, pode passar o próximo. Sim, esse aqui foi o evento, a primeira praça que a gente fez. Juntamos ali mais de 15 artistas que colocaram seus quadros, e ficou assim na igreja depois, eles foram embora e doaram para nós. Aí o que a gente fez? Pode passar o próximo. A gente criou o Bible, fazendo uma menção aqui com o Google, por isso que são 2 Is, que são perguntas do breve catecismo de maneira inteligente para que a nova geração pudesse talvez entender ou se familiarizar. Dá um play aí, por favor. Tem som? Quem buscou por Bíblia, encontrou vida. Texto bíblico, que é a base da pergunta. Então você viu uma maneira dinâmica de você fazer e expandir o breve catecismo num formato que a geração ela consegue identificar. Isso daí viralizou. Eu não sei se vocês viram, por exemplo, esse vídeo. A gente criou, o próximo vídeo, e um padre muito famoso no Brasil,
ele cortou a nossa logomarca do final e espalhou. Mas passa aí, por favor, o próximo. A Bíblia no WhatsApp. Ceia de despedida. Jesus fala, alguém de vocês vai me trair. Todo mundo surpreso. Vocês viram aqui, então, a gente cria algumas tiras para alcançar com essa geração, e esse vídeo que foi feito, não sei se vocês perceberam, o nome do grupo lá era a Última Ceia, e Jesus fala assim, algum de vocês vai me trair, e todos os discípulos, aquela carinha, e aí Judas Iscariote saiu do grupo. Então, quando a gente fala sobre comunicação impactante, nós precisamos entender para que público nós vamos falar, e em nome de Jesus, irmãos, isso aqui não é um case para você replicar, porque isso aqui vai ser uma furada, o seu público talvez não seja esse. Mas o nosso contexto, não só agora a questão da pregação da mensagem, da sentada do evangelho, das redes sociais, mas também entendemos que a questão da estética ou do espaço de culto nosso, nós precisávamos entender que aquele público, ele gosta de tomar principalmente café. É interessante como tem crescido no Brasil, essa cafeteria e tal, e falou assim, por que não? Um dos projetos sociais que nós temos é ajudar uma fazenda de café lá no sertão. E nós pensamos, vamos então fomentar a indústria do café no estado, trazendo esse café para vender. Mas se a gente vai vender café aqui da ponte, e botar um selo nosso aqui, ajudando esses homens a levantarem recursos no sertão, vamos então criar uma cafeteria, vamos criar um espaço onde o povo entra, e é engraçado, porque assim, o pessoal ainda fala assim, meu irmão, isso aqui é igreja. Porque a ideia nossa é alcançar esse público. Para nós estava muito bem definido para quem nós queríamos comunicar, para quem nós queríamos de fato assim, pregar, lógico, para todo mundo, e todo mundo quer. Muita gente que não é jovem, nossa igreja hoje talvez 60% é abaixo dos seus 35 anos, mas tem muita família, muita gente mais velha, e a gente criou um espaço. E esse espaço talvez não se parece de maneira talvez muito comum para nós que temos uma visão de um modelo arquitetônico parecido com a igreja. Então o que a gente fez? Vamos criar os movimentos aqui e um espaço que a gente possa contribuir para que esse povo se aproxime de nós. Pode passar mais rápido aí? Isso aqui, deixa eu falar um pouquinho disso aqui. Os caras que se converteram na igreja, que foram na praça, ele fala assim, olha, os cursos que vocês estão fazendo de escola bíblica dominical, eles estão muito assim, não dá para os caras entenderem às vezes, assim, nova vida com Jesus, primeiros passos. E os caras pegaram e foram criar, a gente deixou eles criarem, e eles foram, por exemplo, criar aqui, Sociedade Aquaman, relacionamentos em tempos líquidos, e colocaram o Aquaman. Quem poderá nos defender? Os fraqueza, a salvação. Então, pode passar o próximo. Guerra dos Tronos, batalha e conquista entre o reino e a cidade. Eu tenho a força, nesse lance do feminismo aí, como é que nós vamos falar sobre os desafios da mulher no mundo contemporâneo? Que a sabedoria esteja com você, lições para a vida a partir de provérbios. Aí você fala, pastor, isso aqui funcionou, Gui? Funcionou por um tempo. A gente percebeu, por exemplo, também, que não é a visão que o mundo pode trazer, a gente vai se adequar e falar assim, não é isso, os caras sabem o que fazem. Por exemplo, isso aqui funcionou por dois ciclos, e depois a gente percebeu que está uma coisa meio infantil, meio adolescente. Hoje a gente usa isso aqui mais para o pessoal do nosso ministério de adolescente e de jovens, porque a gente percebeu também, tem que fazer a leitura. Isso aqui é legal? E eu não estou falando para replicar, simplesmente para replicar, porque é uma coisa legal. Você não pode fazer isso. Essa leitura é importante para você saber com quem você quer comunicar. Aí o que aconteceu? No espaço nosso, pode passar aí duas. Pode passar. Isso foi o lugar onde a gente começou nosso culto, nesse estúdio de fotografia. Pode passar. Nós montamos, então, hoje, essa cafeteria e isso é um lounge. Todo mundo entra na igreja por esse espaço. São 3 galpões no Recife Antigo, um em Boa Viagem e uma igreja de Natal. Só que é interessante, irmãos, que nessa leitura da comunicação, eu vou falar um pouco mais disso hoje à noite, nós estamos no centro histórico do Recife, onde a favela que tem o segundo pior IDH está grudado, praticamente com parede conosco. A favela começa grudada na nossa parede. E nós percebemos, então, que uma das formas que nós poderíamos, de maneira prática, pregar o Evangelho, e isso também é comunicação, não só com os trabalhos sociais,
Mas a gente percebeu que a nossa comunicação estava muito distante, e isso é muito difícil, confesso que a gente não tem um case ainda pronto, em como você consegue unir o pobre e o rico. Nós atendemos hoje em nossa igreja em torno de 700 pessoas de segunda a sábado, das quais 95% dos adultos não vão para a igreja no domingo. As crianças invadiram o departamento infantil. E nós tivemos muitos problemas ali. Porque alguns pais, os ricos, falavam assim: rapaz, como é que eu vou deixar o meu filho estudar com essa menina aqui? E os professores de escola bíblica dominical chegavam chorando às vezes, porque falavam assim: turma de 5, 6 anos, por favor, silêncio. Por favor, silêncio. E o menino falava assim: silêncio, Isso é igreja. Só que ele nunca foi treinado ou discipulado ou cuidado. A criança da favela, se ela apanhar fora de casa, quando ela chega, o que ela faz? Ela apanha de novo porque ela apanhou fora de casa. Ela tem que aprender a se defender. Uma coisa que a gente percebeu como igreja, e começamos então a estudar como nós poderíamos, em nossa comunicação, ou na vida da igreja, unir essas duas realidades como igreja, era tentando trazer para o domingo a vida dessas pessoas que estavam sofrendo e precisando de recursos. No domingo. Então, por exemplo, esse café que só funciona por enquanto domingo, daqui a 2 semanas, ele vai ser um café que vai ser montado para a cidade. E nós começamos um curso agora, que é um curso de capacitar eles para se tornarem baristas. E esse café vai funcionar de segunda a segunda, com o pessoal da comunidade servindo a cidade. E vai ser um grande coworking também, onde o pessoal da comunicação, do Porto Digital, que trabalha ali perto das agências, ali perto da nossa igreja, nós fomos lá e explicamos o projeto e chamamos esse povo para estar trabalhando de graça da igreja. Nós conseguimos alguns amigos, alguns parceiros, a gente tem alguns parceiros, a gente escreve muito projeto, como Petrobras, Criança Esperança, Brasil Foundation, Bovespa, e esses caras agora estão nos ajudando, e agora a igreja vai funcionar de segunda a segunda para servir a cidade. E esse povo chegando agora, e essas crianças que estão lá estudando, e algumas delas, por exemplo, um dos projetos que a gente criou foi porque as crianças da nossa comunidade, elas estavam fazendo sexo oral por R$5 e transando por R$10. Uma das senhoras da nossa igreja falou assim: isso aqui não pode ficar. E ela colocou no coração que ela deveria começar um trabalho lá. Ela foi, e aí eu entrei para falar com o dono da comunidade, porque a gente já tem contato, e falei assim: olha, a gente precisa da autorização de vocês, porque a gente quer começar um curso para que as crianças de vocês não tenham que fazer programas. Só que tem um cafetão. E aí foi aquele rolo. E a gente fez uma reunião na minha sala, do cafetão, do dono da comunidade e eu como pastor. Eu falava assim: não é possível, e assim, nesse nível, você tem filho, você imagina a sua filha fazendo isso, cara, por R$5, R$10. Se você quer deixar, e assim, desculpa talvez se está sendo tão sincero aqui, irmãos, mas é melhor que vocês vendam droga, ganhem dinheiro com outra coisa, do que mandar essas crianças fazer programa. Isso aqui não existe. É pelo menos um pouco de bom senso. E aí eles autorizaram. E nós começamos então um curso que é de fazer lacinhos. E não é um lacinho ruim não, ninguém compra por dó. Eles vão fazer um lacinho, e esse lacinho é vendido na igreja, a gente tem um container. E não só lacinho, tiara. E agora a gente conseguiu vender esses lacinhos de tiara para os 5 shoppings em Recife. E a turma que era com 10 crianças, tem mais de 60, irmãos. E essas crianças pararam de fazer programa naquela favela. Agora, por que isso daqui? O que comunicação tem a ver com o projeto social? Quando eu falei sobre a figueira, eu quero terminar aqui já. Quando eu falei sobre a questão do fruto, uma coisa nós precisamos fazer é uma leitura de onde nós estamos. Se nós queremos comunicar o evangelho, a gente aprendeu isso aqui na primeira palestra, segunda, a igreja precisa entender qual o contexto que ela está inserida. E essa igreja nossa talvez nunca funcionaria aqui, talvez no Rio, porque é outro contexto. Mas quando eu falo de comunicação, eu estou falando sobre entender para quem eu vou comunicar. E você não tem desculpa quando você fala assim: ah, mas eu sou muito pequeno, não sei fazer isso. Você pode arrumar ajuda, irmãos.
Talvez você se sinta como naquela garagem produzindo o donuts, que será o melhor produto que você vai poder um dia produzir. Você não precisa de uma escala gigantesca. E o que eu vejo hoje, irmãos, assim, desculpe, mas assim, eu não me animo em nada. Eu estou assim, desesperado com essa próxima eleição. Eu não me animo em nada com esses índices que dizem que a gente é quase 40% da população do Brasil. A gente nunca passou por uma crise tão violenta. A gente nunca passou por uma crise política talvez tão grande. A gente nunca passou por tanta injustiça social, tanta desgraça. E a conta não fecha. O município com o maior número de evangélicos em Pernambuco se chama Branha Lima. São 73%. E é o pior índice do Estado, irmãos. E ao meu ver, existe a não proclamação do Evangelho, mas também existe uma igreja que vive só para si, que não consegue entender que nós estamos no bairro, irmãos, para servir a cidade, para comunicar o Evangelho de maneira que aquele bairro entenda. A minha oração, então, nós como pastores, quando a gente fala sobre comunicação, não é só, lógico, púlpito, isso é essencial, mas como igreja, nós somos um espaço físico no bairro. Eu quero terminar contando essa história. Eu fui pregar no Mato Grosso, no interior do Mato Grosso, e eu entrei no carro e eu perguntei assim, pastor, como é que está a igreja? E aquele pastor, ele fez algo que transformou a minha visão eclesiástica. A sua afirmação foi a seguinte, ele fez, cara, eu te chamei aqui para você tentar conversar com esse povo aqui, eu estou desesperado, e quando você pergunta como é que está a minha igreja, a minha resposta, infelizmente, é a seguinte, é que se minha igreja fechasse hoje, a única coisa que aconteceria no bairro seria uma festa muito grande de alegria, porque a única coisa que a gente faz no nosso bairro é atrapalhar o pessoal a assistir o Faustão, porque o nosso som é muito alto e muito ruim. E eu faço uma pergunta para vocês hoje. Se a igreja de vocês acabasse hoje, o bairro de vocês, irmãos, a cidade sentiria alguma falta? E se a resposta talvez for não, talvez seja porque você não conseguiu fazer uma avaliação, que a sua igreja foi plantada para expandir o Evangelho, proclamação do Evangelho. A sua igreja foi plantada ali para saber conversar, para saber lidar com os problemas da cidade, para saber sentar na mesa, mesmo com a pessoa que é diferente de você, e você ouvir. E eu não estou falando que você vai ter que ser moldado pelo mundo, mas pelo menos ouvir o que o mundo tem a dizer, porque nós sabemos que nós temos a resposta mais poderosa, que é a mensagem do Evangelho de Jesus Cristo. E é isso que nós precisamos fazer como pregadores, como pastores, como líderes de comunidade, que precisam aprender a fazer a comunicação impactante. Amém? Deus abençoe.